O versículo 1 é aquele que você não precisa abrir a boca para falar, é 1. E nós vamos para ele. Vamos entender o que o apóstolo Paulo quer de nós aqui nessa noite. O ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Gentios era todo o povo que não era judeu, e os gentios somos nós, que fomos também gentilmente justificados por Cristo e reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, aqui já não está, e o Paulo vai dizer: eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por causa de vocês. Preste atenção que o Paulo já foi para a eternidade, Efésios já está na eternidade, a igreja, mas nós estamos aqui. E o Paulo vai dizer: eu estou na prisão por causa de vocês. A Bíblia é atual ou não? Senão a gente não vai concordar, não concordo com esse negócio. Não, a Bíblia, que legal, tem ali também, bacana, obrigado. E aí ele vai dizer para nós aqui: por pregar que vocês, os gentios, são uma parte da casa de Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Vamos pensar. O Paulo, ele está preso. Ele tinha tudo para reclamar, ele tinha tudo para estar azedo com Deus, dizendo: eu fiz isso, fiz aquilo, plantei igreja aqui, ali e lá, e agora eu estou preso. Mas olha o que ele vai dizer para a igreja de Éfeso: estou aqui na prisão por causa de vocês. Ele está dizendo para a igreja, a comunidade de Pirapozinho, o Brasil para Cristo de Pirapozinho. Nós estamos atualizando, nós precisamos entender isso. Acredite que alguém pagou a sua conta, alguém pagou a nossa conta, Cristo no Calvário. Agora, o apóstolo Paulo, ele assume uma postura por nós. A prisão de Paulo era para que era por causa dos gentios, por nossa causa. Senão a gente lê a Bíblia, irmãos, apontando para Éfeso. Quando foi escrita a carta de Éfeso aqui, deixa eu dar uma olhada, porque eu não sei tudo e nem tenho obrigação de saber, né? 62 anos depois de Cristo. Nós estamos no ano 2022, 1940 anos atrás foi escrita essa carta. Olha bem, o Paulo estava dizendo que ele estava preso por causa dos gentios, por pregar o evangelho, para levar a salvação a um povo que não era de Deus, que não era o povo de Deus. E se nós prestarmos atenção, quem éramos nós um tempo atrás? Irmãos, isso tem uma coisa que eu tenho, eu não gosto de falar muito da minha vida, porque falar da minha vida não edifica. O que edifica é falar da palavra. Mas pensa o jumento que eu era, e eu achava que eu era alguma coisa, pessoal. Desde lá para trás eu tive mercado, eu tive dinheiro, eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha terreno, eu tinha um monte de coisa. Eu achava que eu era alguém, entende? E aí Deus, ele permite uma mudança, uma guinada na minha vida. Eu fui num culto para levar um cunhado meu que é pastor lá no Paraná, e ele tinha sofrido um acidente, ficou muito debilitado, e ele pediu para me levar na igreja. Eu não ia, não gostava. Olha como que eu era, eu nem sabia o que era uma igreja evangélica, e eu já dizia que eu não gostava de igreja de crente e nem de crente. E no domingo à tarde, no tempo que saiu o Del Rey, eu comprei um zero. Eu passeava com as crianças, tomando uma latinha, né, de água mineral. Vocês já entenderam, né? E tem criança por aqui. E aí eu passava assim, o pessoal subindo para a igreja de Bíblia na mão, assim, aleluia, e mostrava a latinha, né? Eu nem sabia que Deus estava me mirando. Eu vou acabar com essa festa, vai ter um tempo. E Deus chegou um dia que ele me encontrou, e ele armou um esquema para me encontrar. O diabo tentou matar meu cunhado, que fazia seminário para pastor, e aí Deus permitiu ele passar por aquele vale, 17 dias na UTI. E quando ele sai da UTI, eu vou levar ele na igreja. No primeiro culto eu saí de lá, passei uma semana cabisbaixo. É isso aqui. É o evangelho que transforma a vida de um pecador miserável. E o Paulo, ele está na prisão escrevendo para uma igreja e dizendo: olha,
eu estou aqui por causa de vocês, por pregar que vocês, os gentios, são uma parte da casa de Deus. Você já pensou isso? Você é uma parte da casa de Deus. A igreja de Cristo, irmãos, já não tem placa, vai é Brasil para Cristo aqui. É como uma cidade que tem várias escolas. Ela não tem placa, ela é universal, ela é de Cristo. Quando ela chegar lá, não vai ter placa. Até o pessoal no tempo era batista, e os pentecostais brincavam com a gente, né? Dizendo aquela parte lá do Apocalipse que fala que quando a igreja está entrando no céu, tem meia hora de silêncio. Então o pessoal dizia que aquela meia hora de silêncio era a hora dos batistas, que não tinha glória a Deus, aleluia, nada alto, era tudo, né? E eu era batista, 7 anos e meio, graças a Deus, uma igreja muito abençoada. E eu não falo mal de igreja nenhuma, não critico igreja nenhuma. Se estiver pregando o Evangelho, só não muda de vida quem não quer o Evangelho. E aí, irmãos, eu me converti no segundo culto, naquela passagem do juiz Nino. Eu me vi naquele homem, e aquela noite eu entreguei minha vida para Jesus. E 3 meses depois eu era baterista da igreja. Entrei na escola de bateria e aprendi bateria e comecei, derrubei a baqueta algumas vezes, mas peguei firme, com vontade, ensaiava, tinha filho, levava filho para a escola, trabalhava, tinha comércio, mas eu fazia as coisas de Deus com gosto. E aí, queridos, esse evangelho que Paulo prega lá na prisão, através dessa carta para Efésios, serve para a minha vida. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, que não vou falar porque vocês conhecem ele é muito conhecido na cidade, e ele disse assim para mim: pastor, todo dia eu leio o Salmo, eu gosto muito do Salmo. Fiquei pensando, falei, o Salmo tem hora que ele enche a bola da gente, tem hora que ele quer matar os outros, né? E então, é normal cada vez gostar muito do Salmo. Aí eu falei para ele: só leu Efésios? Faz uma oração para o Espírito Santo assim falar mesmo com você, lê Efésios. Pastor, nunca li não. Eu falei, lê Efésios, lê Tiago. Tiago é bom dos linguão, né? Gosta de criticar os outros, falar mal dos outros, né? E aí, queridos, eu estou aqui olhando para o texto, me lembrando de tantas histórias. Eu passei a semana lendo, pensando, orando, pedindo socorro para Deus. Agora olha o versículo 2, ele diz: não há dúvida que vocês já sabem que Deus me entregou este trabalho especial de mostrar um favor divino a vocês, os gentios. Então ele estava dizendo para aquela igreja: vocês não têm dúvida disso. Olha para essa família, não tenho dúvida que Deus entregou um trabalho especial na mão deles, a responsabilidade de liderar e cuidar de um povo. E quem é esse povo? O apóstolo Paulo de hoje somos nós. E você? E você que não está fazendo a sua parte, porque no ídolo de Jesus, em Mateus 28, 19, ele diz: pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Aí o problema é o seguinte: será que eu mesmo estou guardando? Será que eu mesmo estou fazendo o que eu aprendi? Senão o Evangelho ele fica sem efeito, queridos. E aqui o texto, versículo 3, deixa eu correr. Como antes eu mencionei ligeiramente em uma das minhas cartas, o próprio Deus me mostrou este seu plano secreto, que os gentios também estão incluídos na sua bondade. Porque a salvação, pelo menos, era só dos judeus, entendida que só os judeus tinham direito. Tanto que o Paulo é um perseguidor da igreja. Paulo, ele coopera na morte de muitos discípulos que se converteram, se tornaram discípulos de Cristo. Então agora ele tem uma revelação de Deus, ele fala que é o plano secreto de Deus, que os gentios também estão inclusos na sua bondade. Você sabia que a vontade de Deus é que nos alcançou? Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Não, se Deus passar o filme da sua vida para você, como eu já vi a minha vida, a minha história assim, sendo vivida por Deus, eu passei 15 dias no início da minha conversão, que eu só suspirava. Um dia eu estou diante do gerente era o banco BCN, tinha BCN antigamente, estou junto com ele lá, sempre na mesa lá com o Laércio, era comerciante, a gente sempre tirava um tempo de conversa. Um dia ele falou para mim: o que está acontecendo com você? Eu só vejo você assim.
virando desse jeito. Eu falei: rapaz, você não vai entender esse negócio não. Eu trombei com Deus aí, Deus está num acerto de conta comigo, e o negócio está sério do meu lado. Eu só fazia duas coisas, além de orar e jejuar e ler a palavra. As duas coisas que eu fazia era chorar, chorar e chorar. Minha vida era chorar e pedir perdão para Deus por tudo que eu vi na minha frente. Foram 15 dias amargos e parece que eu ia morrer. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha doença nenhuma, mas parece que eu ia morrer. E a minha vida era pedir perdão. Pedir perdão. Se tem alguém aqui que é meio coração duro, meio tupeludo, meio metido a gente, né, que nem eu, deixa Jesus moldar você, amor, deixa a palavra entrar, pede perdão, se reconcilie, porque a melhor coisa que tem é quando nós nos tornamos ovelha do seu pasto. E aí, queridos, diz o versículo 4: digo isso para explicar-lhes como é que eu estou a par dessas coisas. O apóstolo Paulo, ele entendeu o mistério da salvação. Pastor, e como que eu vou fazer para entender? É só você fazer um jejum, para mais, estudar a palavra. Isso Deus vai revelando para nós o mistério oculto, que é a salvação dele para nós. Deus vai revelando para nós as grandezas dele, o plano, o projeto dele conosco. E no versículo 5 ele diz: nos tempos antigos Deus não fez o seu povo participante deste plano, agora porém ele o revelou através do Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas. No tempo antigo os próprios judeus não eram participantes desse plano. Eles ouviram a palavra, eles viveram a lei, eles tiveram tudo isso, mas o Espírito Santo só veio depois da ressurreição de Cristo. E agora Deus revela pelo Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas, e Ele está revelando para nós aqui nessa noite. E o que é que nós precisamos entender? Quando eu entrei aqui, irmãos, eu estava orando ali, Deus me deu uma palavra, e eu só vou compartilhar com você para você entender isso. Está um pouquinho fora do texto, mas escuta isso: e servireis ao Senhor vosso Deus, Êxodo, não precisa abrir lá, 23, versículo 25, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas dessa terra. Nós temos que trabalhar, confiar em Deus e servir ao Senhor. O Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Alegria. Tem gente que parece que é um fardo vir à igreja, é um peso para ir na igreja. Eu vou, senão o pastor não está ligando para mim, a pastora está falando: por que você não vai na igreja? Então eu vou. Não é um fardo servir ao Senhor, é com alegria. O texto do Salmo 100 diz para nós. E aí, queridos, a gente olha para o versículo 5 e Paulo diz: nos tempos antigos Deus não fez o seu povo participante deste plano, porque isso veio para o Espírito Santo. Agora, porém, Ele o revelou através do Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas, e está revelado a nós, está aberto para nós. A Bíblia diz que quando Cristo entregou sua vida na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, e abriu-se um canal de ligação entre Deus e o homem. Agora você entra direto na presença de Deus, você tem liberdade, você clama em qualquer lugar e você é ouvido por Deus, queridos. Versículo 6 diz: e este segredo que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus, uns e outros são convidados a pertencer à sua igreja. E essa igreja não é Brasil para Cristo, ou não é a comunidade, ou não é a IPI, é a igreja do Senhor, é a igreja de Cristo, que não tem placa, é a igreja universal, é a igreja comprada com o sangue de Cristo, lavada no sangue de Cristo, é aquela igreja de Tito, capítulo 2, versículo 8. Aí você diz assim: tem isso na Bíblia, pastor? Tito, capítulo 2, versículo 8, tem. E lá Tito vai dizer para nós que o Senhor volta para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Às vezes a gente até é zeloso, mas não se santifica, ou se santifica e é zeloso, mas não tem obra, não prega o evangelho para ninguém.
não traz ninguém para a igreja. E o apóstolo Paulo, ele está preso, e a preocupação desse homem é edificar a igreja de Éfeso através dessa carta. E a gente tem mídia para todo lado, mas é só para porque falta com biquíni. Já viu? Não viu, né? Ou então foto de vestido de festa, de roupa de festa, de terno de festa, né? Então, estou brincando com vocês, mas eu estou tentando ajudar vocês a pensarem. O senhor não tem mídia nenhuma. Nossa, parabéns, você é mais santo que eu tenho um monte. Mas a gente precisa pensar: o que é que nós estamos fazendo? Para quem eu mando um versículo bíblico? Para quem eu mando uma oração? Para quem eu estou fazendo isso por alguém? Eu estou preocupado em alcançar alguém. Paulo está dizendo: este é o segredo, versículo 6, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Uns e outros são convidados a pertencer à sua igreja, e todas as promessas divinas de bênçãos poderosas por meio de Cristo valem para ambas as raças, ou seja, judeus e gentios, para todas as nações. E aí ele vai dizer aqui: quando o dito uma boa nova a respeito de Cristo e de que Ele fez por eles. Então a boa nova é o Evangelho, é a boa notícia, a notícia da salvação, que nós tivemos direito através de Cristo, e a revelação da palavra através do Espírito Santo, dada aos profetas e apóstolos, e nós temos hoje a palavra de Deus em nossa mão. O problema é que às vezes a gente não quer ler a palavra. Talvez o clamor hoje, que alguns precisam se pôr de joelho diante do nosso Pai, é dizer: Senhor, tira de mim o descompromisso com a tua palavra, me ajuda a ter mais compromisso, porque Provérbios 28:9 é muito sério, é grave isso. O Senhor diz assim: aquele que despreza a minha palavra, a sua oração é abominável. Ou seja, eu não tenho compromisso com a palavra. Quando eu estou orando, eu quero que Deus faça o que eu estou precisando, o que eu quero, e Deus não suporta ouvir você. Pode orar, não tem problema, mas Deus não quer ouvir. Por quê? Porque eu também não estou ouvindo o que Ele quer. Pastor, eu estou aqui na igreja, eu estou ouvindo, mas e o dia a dia? A nossa vida tem que ser uma vida de culto todo dia um tempo para Deus. E aí, queridos, versículo 7: Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo o mundo este plano dele, e me deu o seu poder e uma capacidade especial de fazer bem. Deus me deu capacidade de fazer bem. Você pode fazer através das mídias, você sabe falar. Pastor, eu não sei pregar. Claro, tu não ora, não lê a Bíblia no jejum, como é que vai pregar? Fica aí uma semana, um mês sem orar. Fica uma semana sem ler a Bíblia, um mês sem ler a Bíblia. Fica uma semana sem jejuar, um mês sem jejuar. No outro mês nós estamos mortos, filho. Estamos igual o carvão de churrasqueira na segunda-feira. Você já viu o carvão da churrasqueira na segunda-feira? Pagadinho, se põe dentro dele assim, está gelado. É só a gente passar. Eu era tinhoso. Um dia eu me acendei, não vou mais para a igreja. Agora que eu estou na igreja, minha vida está pior. Peguei minha Bíblia e fui lá dentro do balcão da estante, cheio. Aí eu ia para a igreja, para levar os filhos. A família queria ir para a igreja. Eu não levava nem a Bíblia. Aceito com Deus. 6 meses. Vocês acreditam que eu não fiquei estabilizado? Eu fiquei lá atrás. E eu, para recuperar aqueles 6 meses de teimosia, de ignorância com Deus, me custou muito caro, muito choro, muita lágrima, muito pedido de perdão, que o Espírito Santo foi acertando comigo. Irmãos, na sua oração, diga assim: Espírito de Deus, me entristece quando eu pecar. Peça isso para Deus. Melhor coisa que tem é ser repreendido por Deus. Versículo 8, estou correndo aqui, irmãos, porque eu nem perguntei o tempo, meu querido pastor. Imaginem só, embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o cristão mais inútil que há, olha quem é o apóstolo Paulo, o homem que escreve 2/3 do Novo Testamento, quase 70% do Novo Testamento, e ele disse: eu sou o cristão mais inútil que há. Aí quando eu li isso, uns anos atrás, eu falei:
estão entendendo? Pensa aí quem é tu. Paulo que ele era inútil. E agora nós? Nós com N-O-I-S. Quem somos nós, queridos? A gente precisa se conscientizar. Sabe por quê? Porque, vamos pensar aqui, vou trazer uma situação aqui. Se Bolsonaro tivesse ganho, Brasil, ó, você viu, passou no Covid, todo mundo dizia assim: olha, passar essa crise, vamos ter que construir igreja, que não vai caber o povo. Passou o Covid, o povo gostou de ficar em casa. Deus, que eu não sei nem até hoje como é que foram parar. Parece que foram, entraram aí numa nave espacial e viraram ET. Sumiram. Aqui não, né? Graças a Deus, aqui está todo mundo, não perdeu nenhum, né, pastor? Não sumiu nenhum, graças a Deus. Então, agora pensa bem. Pensa bem. O que nós precisamos entender? Com esse governo, nós podemos ter um aperto, e nesse aperto, nós precisamos, não vamos deixar para clamar em cima da hora. Só tem caderneta de poupança quem guarda dinheiro. Na hora da dificuldade, tem um dinheiro guardado. Quem gasta tudo nunca tem caderneta de poupança. Então é hora da gente pensar em ter crédito com Deus. Nós não sabemos como vai ser os próximos 4 anos. Pastor, vai ser bênção, no nome de Jesus. Declare isso, eu creio também. Eu quero também. Eu não sou profeta do diabo e nem de. E o profeta urubu é aquele que fica esperando acontecer a desgraça, depois ele fala: não falei? Eu falei. É o profeta urubu. O urubu ele começa a voar por cima de uma boiada esperando, de repente deita um boi e vai lá e ao almoço dele. Então, amados, vamos pensar. Imaginem só, o apóstolo Paulo diz: embora eu nada tivesse feito para merecer, ou seja, o apostolado e a salvação, ele disse: ainda que eu seja o cristão mais inútil que há, ainda assim fui escolhido para ter esta alegria especial de falar aos gentios da alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis, e a eles em Cristo. Os gentios receberam esses tesouros infindáveis, ou seja, que não tem fim, a salvação, o presente de Deus, a graça, o favor, que não dá nem para descrever tudo aqui agora, nem a metade. E aí, queridos, ele está dizendo que assim ele foi escolhido. Irmão, eu fui escolhido, Deus escolheu um jumento lá, falou: é você que eu quero. A mula profetizou, Balão não profetizou. O problema é que ela continuou sendo mula. Eu decidi não ser jumento, mas eu decidi mudar de vida. E a gente precisa entender. O galo avisou Pedro. Quando o galo cantou, Pedro: não, bem, Jesus falou. Mas o galo continuou sendo galo. Ele não mudou, ele não deixou de ser galo. A mula não deixou de ser mula. E o apóstolo Paulo, ele mudou. Ele era um perseguidor da igreja, agora ele sofre por causa da igreja, ele está preso por causa da igreja. Porque nós vamos chegar no versículo 14 já. Eu quero matar isso aqui, irmãos. Então, estou correndo aqui, pulando uns pedacinhos. E para explicar a todos que Deus é salvador dos gentios, Deus é nosso salvador, tal como aquele que fez todas as coisas, planejou secretamente desde o princípio. Deus fez todas as coisas, ele está dizendo, lá no Gênesis, primeira página da Bíblia, e ele planejou todas as coisas. Aí, gente, pensa bem, a gente tem que pensar. Olha a cabeça de Deus. Deus estava criando todas as coisas, estava pensando em mim, estava pensando em você, estava pensando na comunidade, ele estava pensando em nós, ele estava olhando lá atrás, olhando para frente, e olhando para você, olhando para mim, olhando: o Cristiano vai ser meu pastor, vai me aposentar, Adelino vai ser meu pastor. Eu estava lá no Mato Grosso, Deus me tira do Mato Grosso, faz uma reviravolta na minha vida, faz eu perder tudo que eu tenho, permite, perder tudo que eu tenho, porque eu queria e eu não queria Deus. Então, as coisas foram mudando na minha vida, e Deus te escolheu, Ele fez tudo isso, é o plano secreto dele, Ele está revelando cada
cada dia para mim, para você, em Cristo Jesus, através da palavra, da pregação do Evangelho, do estudo da palavra. E o versículo de número, estou perdido no versículo 10? Isso, é para quê? Para mostrar a todas as forças do céu, e isso aqui nem eu sei o que são essas forças do céu. Para mostrar a todas essas forças do céu, como Deus é perfeitamente sábio, quando elas virem toda a sua família. Qual é a família? Aí Deus está juntando Brasil para Cristo, com a Assembleia de Deus, com o Presbiteriano, com o Universal do Reino de Deus, com não sei quem, juntando tudo naquele dia da eternidade. E quando essas forças do céu virem o que Deus trouxe para ele, a família que Deus formou através de Cristo, esse é o princípio do dar, meus irmãos. Deus deu o Pai deu o Filho para acolher a gente, uma família por toda a terra. Então, tal como aqui, versículo 10, né? Quando elas virem toda a sua família, judeus e gentios reunidos em sua igreja, que era um problema. Onde tinha gentil não podia congregar na sinagoga de judeu pela lei de Moisés. O gentil, se ele entrava na casa de um judeu para trabalhar com aquele judeu, ele era circuncidado, enfim, tinha todo aquele processo da lei. Não dá mais tempo para falar sobre isso. Então, irmãos, de repente, Deus tem na mente dele algo, de repente não. Quando Deus está criando tudo, Ele tem na mente dele a criação de uma igreja só, um plano só, onde Ele vai juntar gregos e troianos, onde Ele vai juntar judeus e gentios, duas raças diferentes. E os judeus eram bonzinhos, era nada. Olha para o livro de Juízes. Toda a vida que Deus abençoava a nação se afastava de Deus. Às vezes Deus não te abençoa mais porque Ele sabe que tu vai parar no meio do caminho, vai virar um crente domingueiro. Não, pastor, está dando tempo para vir não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Agora, sabe, eu estou cuidando daquilo, estou cuidando daquilo outro. E a gente acaba se distraindo com as coisas e já não dá mais tempo de orar, já não dá mais tempo de ler a Bíblia. Então, às vezes, Deus segura um pouco a gente. Por quê? Porque quando nós nos tornamos dependentes dele, nós estamos garantindo a nossa salvação, o nosso lugar no meio dessa família. E aí, queridos, para terminar aqui, o 11 diz assim: tal como ele sempre planejaram fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus está na criação, junto com o Pai, o Espírito Santo, mas por Jesus Cristo Deus já tinha um projeto, Deus já tinha um plano, fazer daquela forma. E Deus vem cumprindo o seu plano. Vocês acham que nós estamos aqui à mercê de quem? De PL, PT, PSDB, MDB, não sei o que? Não, Senhor. Nós estamos aqui na dependência do Espírito Santo, Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, aquele a quem eu e você entregamos nossa vida. Eu não estou falando de política, eu estou te dando um exemplo que a nossa vida não depende de homem e de ser humano. Pastor, mas e se fizerem isso? Eu acredito que Deus guarda, porque a arca é Cristo, nós estamos na arca, nós estamos guardados. Se nós servirmos o Senhor, Ele vai abençoar o nosso pão e a nossa água, como eu citei aqui, Êxodo capítulo 23, versículo 25. Irmãos, até quando a gente vai na igreja, é bom a gente pegar uma caneta, porque é melhor uma caneta pequena do que uma cabeça grande. Porque uma cabeça grande, no outro dia você já esqueceu, mas uma caneta pequena você anota, escreve no cantinho, e você vai lá naquela hora que o Espírito de Deus está falando com vocês, eu vou dar uma olhada nesse negócio. Deus está querendo me ensinar algo. Amados, versículo 12. Agora podemos entrar sem medo nenhum na presença de Deus. Antes não podia. Só o sumo sacerdote com o sangue de um animal para colocar nas pontas do altar, no santo do santo. Agora está aberto a ligação. Paulo está dizendo naquele dia, está aberto para nós até hoje, graças a Deus. Enquanto Cristo não vier, né? Agora podemos entrar sem medo nenhum na presença de Deus, seguros da sua alegre acolhida quando formos com Cristo e confiarmos nele. Você confia nele? Amém. Quando formos com Cristo, quando nós formos com Cristo, nós vamos entrar na presença de Deus e vamos estar seguros na sua alegre acolhida. Igreja é isso, meus irmãos. A gente não precisa se preocupar com bens materiais. Bens materiais Deus tem para dar.
E Ele dá. Eu vendi um carro para poder resolver uma coisa que eu fiz errado, que a Bíblia fala para você não avalizar. Você empresta seu nome, talão de cheque, cartão de crédito, se você quiser. Senão, Deus já te fala para não fazer isso, mas se você quiser fazer, você faz. Aqui com as consequências. Eu arquei, perdi um carro, fui a pé, e o que Deus fez? Ele me deu um carro. Eu não tinha condições de comprar um Fusca. Ganhei o carro que eu tenho hoje. Então, irmãos, ganhei um, que foi o Civic, depois do Civic eu ganhei esse. Então, amados, presta atenção. Nós podemos viver em paz, confiando em Deus e sermos guardados, abençoados e termos a provisão de Deus se nós entendermos o mistério da salvação. Isso é igreja. Quando nós entendemos o projeto de Deus para a nossa vida, a gente não precisa se preocupar com as outras coisas. Fui curado de depressão, pressão alta, doença de Crohn, tudo que não tem cura na medicina. Fui curado, deitei doente, levantei curado. Deitei doente, levantei curado. Tomei remédio de pressão alta, quase morri. Pressão baixou demais. O que aconteceu? Faz 12, 13 anos que eu não tomo remédio de pressão. Doença de Crohn por aí também. E fui curado em 2009 de depressão. Passei 3 anos. Eu não queria sair de casa. Eu só ia no mercado e na igreja. Mas lugar nenhum você não vivia na cidade. Só com uma extrema necessidade. Mas dentro do meu quarto orando em línguas, 4, 5, 6 horas por dia. 4, 5, 6 horas por dia. Todo dia, todo dia, todo dia. A esperança que eu tinha era o seguinte: que um dia Deus podia me alcançar. E Ele me livrou da depressão. Um dia eu deitei depressivo e acordei e vi o céu que eu nunca mais tinha visto na minha vida. E aí, queridos, nós podemos confiar nesse Deus, sim ou não? Portanto, Paulo diz no versículo 13: eu lhes peço que não percam o ânimo. Não perca o ânimo. Não olha para a circunstância ao teu redor. Não olha para tanto vídeo, tanta porcaria, tanta mentira, tanta... Agora não é mais mentira, é fake news. Para de olhar para essas porcarias. A gente já nem sabe o que é verdade. Não, pastor, eu sei o que é verdade. Porque um certo ponto eu também sei. Mas tem muita coisa que, se você facilitar, a gente está comendo gato por lebre. Amados, presta atenção. Portanto, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, a comunidade evangélica: eu lhes peço que não percam o ânimo com o que estão fazendo comigo aqui. Paulo estava na prisão e estava avisando aquela igreja: não desanima por eu estar preso. Não desanima pela circunstância. Não desanima pelas adversidades que você mesmo enfrenta. Não desanima com alguém possa falar para você. Não desanima, que sirva de combustível para você. Paulo estava preso. Ele podia estar reclamando, escrevendo para eles: vocês, eu estou aqui por causa disso, por causa de vocês. Se não fosse vocês, raça de víboras, como disse João Batista, né? Eu não estava aqui na prisão, mas eu estou por vossa causa. Não, só não perde o ânimo, não. Você vê aquele crente que fica uma semana servindo na igreja, liga para ele assim: irmão, você não veio para a igreja essa semana, não está acontecendo alguma coisa? Ai, eu estou tão desanimada. E desânimo é vitamina de crente? Fala para mim. Eu estou desanimado, por isso que eu não estou indo. Vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, você vai ter força, vigor. Não fica falando que os outros estão desanimados. Olha, Paulo fala para aquela igreja: não desanima. Sabe por quê? Que era perigoso a igreja inteira se acabar, desviar. Acabou, perdemos o nosso apóstolo. E agora, o que vai ser de nós? Ele disse: não percam o ânimo. Não percam o ânimo. É por vocês que eu estou sofrendo, e vocês devem sentir-se honrados e amados com isso. Olha aqui, pergunta para ele quantas vezes eles jejuam na semana, como é que é a vida deles. Porque às vezes a gente, não, mas não pode falar de jejum. Mas Jesus escolhia dos discípulos, ele treinava os discípulos, ele falava de jejum para os discípulos. Nunca Jesus escondeu dos discípulos o jejum. Ele até ensinou o jejum. Então, amados, naqueles dias era o apóstolo Paulo, hoje somos nós. E nós temos aqui, entendeu isso? Esse mistério. A oração de Paulo agora pelos Efésios, é a oração de Paulo pela comunidade evangélica, pelo Brasil, para Cristo. Quando vocês estiverem orando, lembrar de mim: poxa, conversou demais, falou muito, pregou tanto que eu já estava cansado. Ora por mim,
Vou abençoar esse camarada, vai ficar melhor. Ora por mim, ora por aquela igreja. Como eu faço, eu oro com um punhado de camarada aí que quando me vê na rua e dá porta a volta. Eu não sei porquê, mas Deus sabe, não importa, eu tenho que amar até quem não me ama, você também. Agora, olha só, e ser amado por esse casal aqui, pastora Célia, já pregou lá tantas vezes, é fácil, amar quem te ama. Jesus disse que você não deve convidar para ir na tua casa aquele que leva você na casa dele, que faz churrasco, festa. Você deve convidar aquele que não te convida. Então agora, queridos, quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por causa disso o quê? No versículo 1 ao 13. Tudo que nós falamos aqui nessa noite. Isso é por essa causa que eu me ponho de joelhos perante o Pai do céu e do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é a causa? A causa da salvação dos judeus e gentios. A causa da igreja, que é o mistério que seja revelado. Naqueles dias era para que fosse revelado aquela igreja. Hoje é para que seja revelado a nós o mistério da salvação de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, por obra da palavra em nós. Amém, queridos? Amém, amados? Então, quando penso na sabedoria de Deus, já pensou que a sabedoria de Deus é uma coisa infinita? E às vezes a gente quer entender Deus aqui, é pela fé. E aí ele diz, e na extensão do seu plano, e eu caio de joelhos e rogo ao Pai. Pode se ajoelhar, não agora, calma. Pode se ajoelhar diante de Deus, clamando por essa igreja, por salvação de almas, pela transformação de vidas em nossa cidade, na igreja, por onde você estiver, que Deus vai nos abençoar. Amém, queridos? Amém? Se eu passei do horário, o Senhor me perdoa,